Santos do dia: Santa Sofia e São José de Cupertino. Valério com vocês aqui. Você está no canal Oração, Respiração da Alma. Hoje, 18 de setembro, são celebrados os santos Santa Sofia e São Cupertino. Sofia, em grego, significa sabedoria. Não obstante, sobre esta santa, com este nome que a Igreja recorda em 18 de setembro, sabe-se muito pouco. O menológio da liturgia grega, isto é, o volume que contém hinos e orações dedicadas a cada santo em cada dia do ano, comemora Santa Sofia junto com Santa Irene, mártires em Chipre, sobre as quais faz alusão à sua decapitação. Santa Sofia, protetora das mães, das viúvas e intercessora contra as doenças da pele. O nome Sofia significa sabedoria de Deus. Santa Sofia nasceu em Roma, então governada pelo imperador Adriano, perto do ano 130. Ela sofreu grande perseguição, principalmente por Antíoco, que era o prefeito de Roma na época. Santa Sofia se converteu ao cristianismo ainda bem jovem e dedicou toda a sua vida a levar Jesus às pessoas. De origem grega e venerada no Oriente, Sofia, esposa de Filandro, teria dado à luz 3 filhas, Vera, Nadezhda e Liubou. Curiosamente, ao longo dos séculos, as 3 jovens foram associadas às 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, talvez, graças ao significado sábio do nome materno. Ao tornar-se viúva, Sofia teria dedicado a sua vida à ajuda e assistência aos prisioneiros cristãos. Porém, teria sido exatamente esta sua atividade caritativa a despertar a ira do imperador. Segundo as lendas, Trajano a convocou e lhe pediu para renunciar à fé cristã. No entanto, Sofia recusou-se. Como castigo, foi submetida ao suplício do flagelo. Mas, dizem, que outra terrível tortura aguardava a assistir à tortura a qual foram submetidas suas 3 filhas, que passaram pelo chicote, a espada e o fogo. Os torturadores amarraram Santa Sofia para que ela assistisse às torturas de suas filhas e renunciasse à sua fé. A primeira filha, Santa Fé, amarraram, quebraram seus braços e pernas, chicotearam até sua morte. A segunda, Santa Esperança, colocaram em um tacho com betume quente até que ela morresse. E a terceira, Santa Caridade, foi decapitada. Todas foram torturadas à frente da mãe, mas Santa Sofia, sustentada pela força divina, permaneceu rezando por elas e dando forças para que aguentassem sem esmorecer na fé. Todas morreram rezando junto com a mãe. Apesar dos sofrimentos, as jovens não renunciaram sua fé. Sofia recolheu seus corpos estraçalhados e deu-lhes uma sepultura digna sobre uma colina, fora da cidade. Algum tempo depois, enquanto rezava sobre o túmulo das 3 filhas, Santa Sofia caiu morta sobre ele. Foi em setembro do ano 130 depois de Cristo. Ela foi sepultada no mesmo túmulo de suas filhas. Vários milagres começaram a acontecer, principalmente a cura de feridas na pele das pessoas que iam rezar a Santa Sofia e suas filhas. Por isso, ela se tornou uma das santas mais veneradas no Oriente. Por causa de seus sofrimentos e da importância de sua história para os cristãos, em sua honra foi construída uma magnífica basílica em Constantinopla, atual Istambul, Turquia. Trata-se da famosa e esplendorosa Basílica de Santa Sofia, conhecida também como Hagia Sofia. Porém, após a conquista pelos muçulmanos, o magnífico templo se tornou uma mesquita e hoje é um museu. No Rio de Janeiro existe uma igreja, no bairro de Cosmos, dedicada a Santa Sofia. José de Cupertino nasceu no dia 17 de junho de 1603, vilarejo de Cupertino, em Nápoles, Itália. Era filho de uma família pobre e cheia de dificuldades. Às vésperas de seu nascimento, sua família foi despejada por causa de dívidas do pai. No despejo, a família perdeu até os poucos móveis que tinha. Por isso, José nasceu num estábulo, na pobreza, assemelhando-se a Jesus já no nascimento. Sua vida, porém, seria marcada pela dificuldade e pela superação através da graça de Deus.
considerado desajeitado e estabanado, talvez por causa de toda a dificuldade que sua família passou, José cresceu com sérias dificuldades de aprendizado, tanto que não conseguiu aprender a ler. Teve sempre uma saúde muito fraca na infância e adolescência. Nessa fase, por várias vezes, esteve entre a vida e a morte. Além disso, possivelmente por alguma falta de coordenação motora, era desajeitado com as coisas, estabanado. Por isso, era quase sempre ridicularizado e motivo de chacota onde quer que chegava. Na linguagem de hoje, diríamos que José de Cupertino era vítima de bullying por causa de suas limitações. Sentiu-se chamado para a vida religiosa desde muito cedo, ainda criança. Apesar de suas deficiências, tinha uma vida de oração profunda e uma intimidade com Deus tal, que frequentemente tinha êxtases e dons extraordinários. Quando tinha 17 anos, pediu para entrar na ordem dos frades menores conventuais, onde 2 tios dele eram frades. Porém, foi recusado por causa de suas deficiências e também de sua aparência, que não ajudava muito. Depois de algum tempo, os frades conventuais o acolheram como cuidador de uma mula no convento de Grotela. Aos poucos, todos viram que José de Cupertino tinha uma vida santa, apesar de toda a sua limitação. E, ao constatarem sua vida de oração, sua austeridade, seu espírito de obediência, seu amor manifesto para com todas as criaturas como São Francisco e os dons sobrenaturais que se manifestavam através dele, decidiram admiti-lo como frade. Contra toda a lógica humana, José de Cupertino sentia em seu coração um chamado não só para a vida religiosa, mas também para o sacerdócio. Sua dificuldade de aprender, porém, era grave. Ele simplesmente não conseguia. Assim, os frades iam levando o irmão José de Cupertino. E ele progredia pouco nos estudos. Chegou a época do exame para ser admitido como diácono. José entregou-se à Virgem Maria e foi fazer a prova. Na ocasião, ele foi interrogado pelo bispo de Nardo. Este pediu para José explicar o único trecho do Evangelho que ele, de fato, sabia: felizes as entranhas que te trouxeram. José foi admirável em sua resposta e foi aprovado, para o espanto de todos. Tanto que, em 1653 ele foi transferido para obrigado a sair de Assis. Foi enviado para Petra Rúbia e, mais tarde, para Fossombrone, para que ele ficasse isolado até mesmo da comunidade dos capuchinhos. E ele tudo aceitou com obediência e humildade, sem murmuração. Os frades pediram, mas não conseguiram tê-lo de volta. A fama de santidade e os dons extraordinários manifestados na vida de São José de Cupertino despertaram até mesmo a Inquisição. Seus êxtases, e também levitações, levaram a Inquisição a questionar se não estava abusando da credulidade popular. Eis que, então, diante dos juízes, teve uma levitação e foi absolvido, mas determinou-se que ficasse isolado para não assustar ou confundir as pessoas. Foi para Osimo, onde ficou até morrer, em 18 de setembro de 1663. Cultivou o ápice da sua vida religiosa na Sagrada Eucaristia, e ensinava que devíamos preparar o coração para oferecer a Cristo a inteligência, a memória e a vontade. Canonizado em 1753, é padroeiro dos estudantes em dificuldades. Santa Sofia e São José de Cupertino, rogai por nós. Obrigado por ter ficado conosco até aqui. Deixe seu like. Comente e compartilhe. Faça parte do nosso canal inscrevendo-se e acionando o sino, para que seja avisado de todas as postagens feitas por aqui. Deus seja louvado!